Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar o trabalho de psicografia. Pedimos mais uma vez, sempre que puderem, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, divulguem, passem para os seus amigos, conhecidos. A mensagem, que é a mais importante, deve chegar a todos. Aproveito para dizer, meu nome é Eduardo Filho. Eu vou iniciar o processo de psicografia. A partir do momento que a gente editar o vídeo, vamos colocar o menor tempo possível, exatamente para poder ficar mais fácil a divulgação da mensagem. Perfeito? Muito obrigado.
Nos outros eu esqueci de dizer o dia. Hoje, 11/11/2022. Bem verdade que entre tantas as vezes e possibilidades que tiverem, possam estar sempre com o pensamento voltado ao alto. Que tenham em suas atitudes a boa-aventurança de que todos possam estar comunhando para sua evolução. Dada a dificuldade de avanço que tenham, sempre auxílio para que possam direcionar e serem encaminhados para a melhor decisão, que é progredir no autoconhecimento. Dada a dificuldade, sabemos dessas dificuldades, mas todas elas, quando bem definidas, serão orientadas a trabalhar os pontos necessários para o avanço espiritual. Para este avanço, não há necessidade de procurar segredos, símbolos diferentes, longe da realidade, que é apenas viver em seu meio, entre os seus, e tentar não ter maus pensamentos, ou pior ainda, atos que tragam vergonha e que manchem o caráter. Tais orientações, as quais muitos precisam por toda uma vida, estão nas escrituras, orientais e ocidentais. Cada um ao seu tempo, a sua visão e sua cultura, mas trazem a busca de um homem melhor, esperando melhor e fazendo melhor. A busca pela justiça verdadeira, que não tem contrapeso, ela é eterna e ainda não temos como mensurar pelo nosso pequeno conhecimento como realmente deve ser. Mas avatares mostraram para nós de que em carne é possível buscar o bem e persistir na caridade. Nos mostraram, deixando suas palavras e ações, de que é possível, e assim sendo, mesmo em nossa pequenez de conhecimento, de avanço tecnológico, de evolução espiritual, podemos seguir estes passos, pelo menos na certeza deles nos levarem ao próximo degrau que nos levará mais próximo ao Pai. Dai àquele que busca o teu melhor, que encontre sempre condições de poder exercer o bem. Dai a cada um que procurar evoluir como ser, orientações e indicações durante a vida, para que possa ter opções e ferramentas que o auxiliem. Que cada um possa escutar as vozes que bradam por seu sucesso, que vejam aqueles que sempre estão juntos, ombro a ombro. Que todo aquele que em verdade queira evoluir e conhecer a tua verdade, tenha sua chance. Torcemos para que todos evoluam o quanto antes, que consigam acelerar. Sabemos que todos irão, mas cada um a seu tempo. Desta forma, todos caminham ao Pai, mas se puderem se apressar, poderão avançar em tempo e com menos dor e dúvidas. Essa mensagem ela é mais ampla, né? Na verdade, ela é uma síntese de algumas mensagens que nós já postamos, né? Ele fala da nossa dificuldade e também da facilidade de ser uma pessoa melhor, né? É que fazer o certo, na teoria, ele é simples. Não deveríamos pensar o errado do próximo nem de nós mesmos, né? Porém, no dia a dia, com as situações que nos apresentam, às vezes saímos de nós, né?
Se nós formos avaliar todas as nossas ações, respostas, reações durante o dia, se a gente pudesse rever todas elas filmadas, com detalhes, comentários, e acrescentarem o que a gente estava pensando naquele momento, eu acho que muitas delas nós teríamos vergonha. Vergonha porque respondemos rápido, porque tivemos uma reação enérgica, como diz o povo, respondemos com fígado, né? Onde deveríamos pensar, raciocinar, falar mais brandamente, entender o outro, quando às vezes nem nós nos entendemos em alguns momentos. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Da simplicidade levar aonde nós queremos. Acho que esse é o fundamental. O segredo inicial dessa mensagem, né? É difícil? Mais uma vez. É fácil? Também. Agora, permanecer assim, eu acho que é a maior dificuldade, né? Sempre em linha reta, tentando evoluir da melhor forma possível. Aqui, em todas as formas, né? Evoluir como ser humano, evoluir como amigo, como irmão, como filho, como vizinho, como funcionário, como cidadão, né? Em todos os sentidos, não é só em um que nós vivemos. Nós temos vários papéis, né? E cada um desses papéis, eles não podem ser divergentes. Então eu não posso querer tentar evoluir espiritualmente, por exemplo, e de repente ter algumas atitudes totalmente contrárias, né? Tem que ser completo. E nessa parte completa, eu acho que aí está a dificuldade, né? Porque às vezes até uma fechada de trânsito nos tira do sério e dirá outras coisas mais complexas que aparecem na nossa vida, né? Aquele busca também mostra que ainda somos pequenos, né? Estamos lá atrás na evolução espiritual. Não é por acaso. Alguns estudos dizem que não somos o primeiro universo criado. Nós já estaríamos aí entre o 7º ou 8º universo criado. Dizer qual deles fica um pouco difícil, realmente, porque às vezes a gente não sabe, não lembra de certas coisas que dirá saber de tudo. Mas as escrituras mais antigas, e tem alguma coisa até em sentido, ele diz que não somos o primeiro universo. E não estamos nesse universo entre aqueles mais antigos. E com certeza aqueles que tiveram mais tempo, mais experiência e mais evoluídos. Evoluídos em todos os sentidos, né? Porque também não adianta ser uma civilização totalmente tecnológica, bem avançada, e eu não tenho a questão humana. Eu também não posso ser muito humano e não ter o avanço, que eu fico parado, estagnado, inércia, né? De conhecimento, de evolução de vida, de qualidade de vida, qualquer melhora que a gente possa ter. Porque desde o fogo nós tivemos imensos avanços, né? Imagine uma colônia que não tivesse encontrado fogo até hoje. Parece estranho pensar, mas não é difícil. Você não se arrisca e você não se coloca na condição de experimentar, de aprender, de questionar, de se requestionar, de refletir. Então são vários detalhes que levam, né? E ao mesmo tempo, ele coloca aqui que vários avatares nos mostraram para nós que encarne é possível. Verdade, eu não vou chegar em demais avatares, até porque nós temos alguns, mas o mais conhecido, principalmente no Ocidente, que é Jesus, né? Nosso Sananda, ele deixou por escrito na sua história, né? Para aqueles que puderam descrever a sua caminhada, e os seus apóstolos, além de descrever, e ainda contaram os seus acontecimentos, as razões por quais eles aconteceram, e juntaram historicamente, cronologicamente, uma parte da história de Jesus que está na Bíblia, né?
E ele não mostrou que não é difícil. Mas você vai me dizer, mas ele foi crucificado. Verdade. Ele foi crucificado. Mas, por quê? Né? Porque não acreditaram nele. Ou na verdade, porque achavam que ele iria insultar, infringir, insurgir politicamente, que ele deveria ser um líder guerreiro e não espiritual, que o reino dele era aqui, não no céu, que ele seria um líder político e guerreiro e não da humanidade inteira. Naquela época era normal, é normal a gente pensar que, como posso dizer, que a interpretação ela é muito mais difícil, né? Textos que hoje nós lemos são de difíceis interpretações e alguns textos daquela época ainda não são bem interpretados. Depende de como você começa a trilhar. Há de vir que temos de várias religiões com base na própria Bíblia, cada um na sua forma de interpretar, da sua forma de direcionar, da sua forma de acreditar, né? E assim, continuando, ele diz que é fácil. Dá para fazer? Dá. É difícil? Certamente. Vai ter espinhos no caminho? Bastante. Eu tenho uma verdade que eu sempre digo. Para você seguir num caminho que você sabe que é certo, você vai ser testado sempre. Por quê? Aquele que se preza ao trabalho, de falar, não, eu quero fazer o certo, para aquela comitiva que está, digamos assim, aceitando, que está guiando, orientando, de qualquer forma que seja, é mais um que vai adentrar nesse famoso exército do bem, né? Ou chamado as fileiras do Cordeiro. Mas ele tem que ser testado. É fácil falar que vai fazer ser, mas ele tem que ser testado porque ele tem que se firmar, né? É degrau por degrau. Não é da noite pro dia que ele se torna um bom homem. É o exemplo, caráter, modelo e continuidade desses exemplos, dessas ações, desses comportamentos que vão formar dia a dia aquele que se preza a estar no caminho correto, né? A gente fala caminho correto, a gente diz prezar pelo próximo, prezar pela própria saúde, pelo seu bem-estar, do próximo que está ao teu lado, não desejar o mal para o outro, pelo contrário, estar à disposição para auxiliar sempre que possível. Mas por quê? Às vezes as pessoas perguntam, por que ser bom? Aí eu devolvo, mas por que não ser? É mais difícil? É difícil permanecer bom? É difícil permanecer os pensamentos bons? É difícil permanecer os pensamentos e suas atitudes boas? É. Mas vale a pena? Eu digo que vale. Parece que a cada vez que você consegue passar por aquele obstáculo, por menor que seja, parece que você se firma mais, você tem mais segurança. Então o famoso sacrifício que alguns dizem, que tem que seguir alguns sacrifícios, eles se tornam prazeres. Você faz com gosto, né? Exemplo, esse, né? Eu me propus a fazer um trabalho e ele foi se moldando até chegar a esse ponto que pode mudar mais para frente ou pode acabar, a gente não sabe, né? Sigo orientações e vou fazendo e testando. Sou o melhor locutor? Não. Sou o melhor médico? Não. Sou o melhor ser humano? Longe disso. Mas eu tento. Eu tento. Estou longe, mas eu tento. Faço esforço. Os sacrifícios que alguns dizem, olha, você não come carne alguns dias, você deixa de fazer numa festa, deixa de se, digamos assim, de refestelar, né? Eu gosto desse verbo, é mais antigo, mas os mais novos
digamos que por mais novos, refestelar aquilo de fazer aquilo que te dá prazer, né? De se esbanjar, de se soltar. É mais ou menos isso esse verbo quer dizer. Desculpa os professores de português, mas minha área é mais a lógica, né? Mas eu acredito que não esteja tão errado. Então, ela é a partir do momento que eu escolho fazer isso, eu abdico de algumas coisas. Mas essas escolhas são minhas, por minha opção, assim como tantos outros colegas no mundo. E são coisas que acabam se tornando rotina quando você faz com prazer. E vendo o resultado depois de um bom tempo, você fala, realmente valeu a pena. É pouco? É mínimo. É muito pequeno. Não é um sacrifício. São pequenas orientações que a gente faz um pouco diferente. Nada mais. Né? Uma alimentação diferente, um pouco mais regrado. Não mais que isso. Não é um sacrifício grande. Já se tornou natural, já está, como dizem alguns colegas, imbuído, né? Já está incrustado no nosso dia a dia. Ah, mas nesse dia você não pode fazer certas coisas? Poder eu posso, mas eu escolho não fazer. E fazer, às vezes até por esquecimento, é relevado pelos planos espirituais. O que interessa é a sua vontade, é o seu querer. Não é por eu ter comido algo que não podia, ou é orientado a, de preferência, não comer, que a entidade vai deixar de passar a informação para você que já estava pré-definida. Que na verdade você mesmo ajudou a se pré-definir antes de encarnar. Para onde nós chegamos, né? Uma pequena mensagem. Então, todo esse contexto nos leva sempre para o mesmo caminho. Tentar evoluir. Para que tentar evoluir? Para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma alma melhor. Para quê? Para aqueles que acreditam, ao desencarnar, não precisar passar mais uma vez por tempos e tempos de solidão, tempos e tempos de sofrimentos. Não são físicos, são mentais. São círculos viciosos que alteram, inclusive, a nossa realidade, que no plano espiritual ele é exponencialmente maior. Ouço dizer alguns colegas estudiosos que as sensações que nós temos aqui encarnados, no plano espiritual você pode multiplicar por quase 10. Agora imagine uma pessoa que tenha problemas de vícios, pessoas que tenham problemas psíquicos, pessoas que tenham problemas com seus medos, com suas culpas, isso tudo ampliando demais. Imagine um suicida, ele revendo e revendo aquele momento por milhares de vezes. E tudo é mental e sentimental. Então, é o que eu sempre digo, tente sempre fazer o melhor. Pode não ser o mais certo, mas pelo menos a intenção foi a melhor. E se a intenção foi a melhor, ainda temos chance, não é? E no final, como algumas mensagens que eu já descrevi um tempo atrás, ele sempre deixa quase como uma oração, um pedido, né? Eu ouso dizer quase uma súplica, pedindo para o Pai, dai aquele que busca o teu melhor, que encontre sempre condições de poder exercer o bem. Ou seja, quer fazer o bem? Vamos dar opção para ele. Quer ser uma boa pessoa? Vamos dar a opção dele praticar essa bondade, essa caridade. Coloque condições para que ele consiga materializar isso, colocar em prática, né? O verbo mais conhecido, colocar em prática. Acho que essa é a parte mais interessante. Nas possibilidades que eu tive, há um bom tempo, que eu sempre já fiz
tive a oportunidade, né, pelo meu trabalho, juntar com pouco em pouco o valor. A gente ajuda algumas pessoas, algumas entidades com cestas básicas, né? Na verdade, vai ser um dos motivos dessa divulgação é para um dia, quem sabe, se esse canal crescer e monetizar, usar esse valor para conseguir essas cestas, mais cestas, né? Então, de tempos em tempos, não consigo fazer todos os meses certinho como eu gostaria. Se eu pudesse fazer todos os dias, mas não, o dinheiro ainda não é possível. Então, às vezes que a gente dá uma cesta básica para uma pessoa que a gente vê que não tem nada, quem está recebendo mais somos nós que damos. Quando você chega numa casa de uma pessoa que não tem nada no armário e você conseguiu com pouco dar tanto, é você que ganha. Então tente ser uma pessoa melhor. E não precisa grandes ações, não precisa grandes, todo mundo fica sabendo, não precisa ser umas coisas assim que você divulgue, que poste. Não. Faça o bem pro seu amigo ouvindo ele, quando ele precisa. Seu irmão que está precisando de um afago. Sua mãe que está precisando que você a ouça. 5 minutos. Só para contar o dia dela. O seu pai que é mais resguardado. Puxa uma conversa com ele. O seu colega de trabalho. Você pode descobrir que ele pode estar passando por dificuldade muito grande, mas às vezes uma conversa o alivia bastante. Veja, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando do seu tempo, da sua atenção, do seu cuidado. Não sei porque eu cheguei nesse ponto da conversa, até porque a mensagem nos leva a isso, mas eu só tenho a agradecer. Espero que tenha sido claro. Vou pedir, né, essa intenção como os nossos amigos sempre fazem. Compartilha, escreva, comente, aperta o sininho, fica com a gente e vamos tentar sempre trazer o melhor possível de nós para vocês. Tá ótimo? E é com as palavras de vocês que a gente vai saber como a gente pode responder algumas questões mais para frente. Eu posso estudar as questões e passar para vocês. Posso começar a ler coisas que vocês queiram, alguns interesses que vocês têm, né, na universalismo, no kardecismo, onde eu me baseei muito tempo e acredito e vivo. Então, o que a gente puder auxiliar, direcionar, ser mais uma fonte, por mais simples que esteja, mas mais uma fonte de uma mensagem, daquele tempinho que a gente tem para conversar, colocar no YouTube lá um pedacinho, naquele momento que quer relaxar um pouco, quer ver uma coisa diferente, dar um afago pro coração e pra alma. Se eu puder ser mais um desses irmãos auxiliar vocês, é só voltar nesse canal, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Um abraço. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.